Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Studcast nesse novo episódio. E hoje a gente vai falar sobre escatologia, né? Eu acho que um dos temas mais complexos e mais pedidos, né, que a gente tem aqui na nossa igreja. E se você tá aí, eu peço para que você compartilhe, deixa seu like, deixa um comentário, que é muito importante, a gente quer saber o que você acha. E hoje eu tô aqui, não tô sozinho, junto com o pastor Mike. É isso aí. Prazer estar aqui. Prazer, sou o pastor Mike. Assim como você, eu tô aqui para ver e ouvir. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu conselho para você, pega aí sua caneta, seu papel, porque esse podcast de hoje não é apenas um bate-papo, mas eu tenho certeza que é uma aula muito edificante para aquilo que você tem para nós. Com certeza. Então, a dica já foi dada, pega sua Bíblia, pega seu caderno, sua caneta e vamos pro vídeo. Pastor Matheus Alves, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. É uma honra para nós estar te recebendo aqui. E eu anotei até algumas coisas aqui, eu vou usar como cola, para lembrar o que é, né? Mas pastor Matheus Alves, para quem não conhece, é pastor Lagoinha Belo Horizonte, no bairro Mangabeiras. É professor seminário teológico e dá aula no nosso querido seminário teológico Carisma. Exatamente. O senhor dá aula de escatologia e dá alguma outra aula? Dou aula de escatologia, cristologia, hermenêutica, né, e crescimento espiritual. São as matérias que eu sou responsável aí. Dentre outros professores, claro, né? Glória Mas a Deus. São as matérias que eu leciono aí no Carisma. Glória a Deus. Pastor, para a gente começar um pouco, a gente gosta de perguntar como que foi a trajetória, né, com quem a gente está conversando. Como a gente falou antes, é tom de conversa, então a gente queria que o senhor se apresentasse um pouco para quem está assistindo, talvez não conheça, né, e fale um pouco de como é o Matheus Alves. Tá? Matheus Alves, meu nome. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo aí. Tenho 35 anos, sou marido da Mariana Almeida. Tenho um filho de 3 anos, Samuel, né? Sou de um berço cristão. Estava até conversando com os irmãos. Minha mãe se converteu, tinha 3 anos de idade. Mas eu não era crente. Eu sou de um berço cristão, mas não era crente. Deus não tem neto, né, meu querido? Deus tem filho, não é isso? E eu não era um filho de Deus, na verdade, eu era inimigo da cruz de Cristo. Desde o meu nascimento, como a palavra de Deus diz. Então, cresci num lar cristão, mas não era convertido. E me converti no ano de 2014, lá na Igreja Batista da Lagoinha, na Matriz, né? Em 2014 eu me converti, foi no mesmo ano que eu conheci a minha esposa. Em 2015 eu fui para Lagoinha Pedreira Prado Lopes, que é uma favela em frente à Lagoinha Matriz. Você é de Minas, você conhece, né? Nós temos a Matriz no bairro São Cristóvão, e em frente, lá em BH, tem Conjunto IEPI, e atrás dele tem uma favela chamada Pedreira Prado Lopes. Lá eu comecei a servir, congregar. Em 2017 eu fui ordenado pelo pastor Márcio, mas com indicação do meu pastor na época, Tiago Guedes, da Pedreira Prado Lopes, né? Fiquei lá até 2021. Em 2021 eu fui para a Lagoinha Mangabeiras. Estou lá até hoje servindo, e hoje como um pastor auxiliar lá. O pastor da igreja é o pastor Pedro, né? Pedro Rodrigues, que é um homem de Deus, que está lá servindo, liderando a igreja, nos liderando. E hoje estou servindo lá, graças a Deus, e vim parar aqui no podcast. Como é que chama? Studcast. Studcast, que isso é chique demais, hein? Aqui, esse podcast a gente tem como ferramenta para ajudar o crescimento da igreja, né? E até por isso que a gente gosta de, quando vem professor de carisma, a gente trazer um pouco do que é o carisma para aquelas pessoas que não conhecem o carisma, para saber um pouco da realidade e para despertar mesmo para essa área de ensino, né? Que a gente vai entrar nesse assunto, mas é um pouco deixada de lado de vez em quando, né? Mas, pastor, falando um pouco sobre a questão da escatologia. A escatologia é aquele assunto que é de arrepiar para algumas pessoas, né? Ele assusta, o pessoal gera alguma confusão, gera curiosidade, medo, é aquele mix, né? E na sua visão, assim, por que estudar escatologia hoje é algo tão importante? Primeiro, ela foi deixada de lado por muito tempo, a escatologia, porque algumas mentiras foram colocadas e impregnadas no meio do povo cristão, até mesmo pela liderança. Os pastores, os líderes devem receber essa culpa para si, porque a culpa é nossa mesmo. Porque eles começaram, ou toda a igreja começou a acreditar em algumas mentiras sobre a escatologia, né? Por exemplo, não é importante. Quantas vezes nós escutamos em púlpitos que o que importa é saber que Jesus vai voltar? O resto não precisa saber.
Ah, não, o que importa é que nós vamos morar no céu. Não, o que importa é tudo que foi revelado nas Escrituras no assunto escatologia. Não é só saber que Jesus vai voltar, não é só saber que a gente vai morar no céu. A escatologia, ela é importante, aí respondendo a sua pergunta, porque, primeiro, ela foi revelada nas Escrituras. É uma doutrina das Escrituras. Tudo que nos foi revelado nas Escrituras é de extrema importância. Nós temos assuntos que são mais falados na Bíblia, obviamente. Nós temos assuntos de maior relevância na Bíblia, é óbvio. As páginas das Escrituras provam isso. Mas tudo que foi revelado foi para o nosso ensino. A Escritura nos ensina, né? Tudo que outrora foi dito para o nosso ensino. E a escatologia nós temos desde o livro do Gênesis. Então, falar que não é importante é um desconhecimento bíblico, teológico, conceitual, de assustar. Outros dizem também que é muito difícil. Então, quando você coloca alguém para estudar algo, fala assim, mas é muito difícil. A pessoa já não vai animar, já não vai querer, já não vai compreender. A escatologia não é que ela é difícil, mas é porque ela tem muitas interpretações. Esse é o ponto. Como eu disse, né, e digo sempre em aula, se você pegar o ponto que você crê da escatologia e seguir aquela escatologia, não vai ser tão difícil. Por exemplo, se você for um pré-milenista histórico, e aí você segue o pré-milenismo histórico, ok. Só que o que torna complexo a escatologia é que um bom estudante de escatologia vai saber a sua linha. Estou dando um exemplo. Eu nem sou pré-milenista histórico, estou dando um exemplo. Você vai no pré-milenismo histórico, então você estuda a sua linha. Só que um bom estudante de escatologia também vai saber defender, explicar o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. Então, é isso que gera talvez uma repulsa nas pessoas. Escatologia não é uma matéria que você bate o martelo e define o que é certo e o que é errado. Escatologia, você tem as suas convicções. Só que existe realmente muito texto que é ambíguo. Então, para você ser um bom aluno, um bom professor e um bom discipulador no assunto de escatologia, no assunto que você sabe e que você domina e que você crê, também é bom você saber todas as nuances da interpretação, tudo aquilo que gera uma interpretação diferente da sua. E isso talvez afasta, porque aí sim, a escatologia talvez, de todas as doutrinas da teologia, dos ensinamentos da Bíblia, vai ser aquela que mais vai requerer conhecimento. Talvez sim. Não digo nunca que a escatologia é a doutrina mais difícil. Talvez a mais difícil seja a doutrina da Trindade. Né? Não de concatenar textos, mas de você compreender, de entrar na sua mente. Mas a escatologia, sem dúvida, vai requerer um pouco mais. Vai requerer um pouco mais por causa das linhas interpretativas. Né? Tirando tudo isso que nós estamos falando, das dificuldades, do que mentem e do que falam sobre a escatologia, ela é importantíssima pelo seu próprio conteúdo. Como não ser importante a vinda de Cristo, o arrebatamento? Como não se dedicar no estudo da ressurreição dos mortos, da eternidade? A escatologia é a doutrina que fala daquilo que realmente importa. Onde você vai passar a sua eternidade? É isso que importa. Não importa quanto que você ganha por mês. Não importa qual que é o seu carro. Isso não importa. O que importa é onde você vai passar a eternidade. E aí, na doutrina da escatologia, nós temos novo céu e nova terra. Nós falamos sobre o Guiena, o lago de fogo e enxofre, que é o lugar que o ímpio, que não arrependeu dos seus pecados, vai passar e que vai no inferno eternamente. Então, tudo isso, nós falamos vida após a morte, que na escatologia chama de estado intermediário. Né? O que acontece depois da morte? Será que o sono da alma é real? Ou seja, será que quem morre não tem mais consciência? Ou se a imortalidade da alma é que está certa, ou seja, existe a consciência após a morte? O que acontece com a gente depois de morto? O corpo vai para a sepultura, mas e a partícula imaterial? O que acontece? Como não querer saber isso? Como não se dedicar a isso? Como não se importar com isso? Como não querer compreender as interpretações e os cumprimentos das profecias escatológicas do Antigo Testamento? Então, a escatologia é a matéria que abrange tudo isso, que carrega tudo isso no seu bojo. E, sem dúvida alguma, ela é importantíssima e interessantíssima. É muito interessante isso da escatologia. Das matérias da teologia, talvez seja a que eu mais gosto. Né? É a escatologia, e eu acho que é muito interessante. Quem não está estudando escatologia está perdendo tempo. É muito complexo o assunto. A gente teria alguma definição simples para quem está assistindo, que nunca ouviu esse termo escatologia? Do que é, só para a pessoa que está vendo aqui. Sim, talvez claro. Não sabe. A doutrina das últimas coisas. Escatologia é a matéria da teologia que
está fixada nas doutrinas dos últimos tempos, das últimas coisas. É o futuro que aguarda o povo de Deus. Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? As profecias, por exemplo, uma linha do tempo bem básica para você entender. Quem estuda escatologia está estudando a doutrina das últimas coisas, ou seja, princípio das dores, grande tribulação, vinda do Senhor, ressurreição, estado intermediário, vinda em glória de Cristo e estado eterno, né? Então a escatologia é a matéria que traça a linha do tempo dos acontecimentos bíblicos, né? Estudo das últimas coisas. Será que a gente pode atribuir esse pouco interesse em escatologia das pessoas na igreja pelo fato de se tratar de uma revelação de algo ainda para vir? Será que a gente pode atribuir essa ambiguidade de tudo e um pouco interesse das pessoas por escatologia a isso? Talvez o medo do futuro, o medo do arrebatamento, o que vai acontecer? O que você acha que a gente pode atribuir isso? Eu acredito que a gente atribui mais pela falta de compreensão do que é a escatologia. Por quê? Porque a escatologia, apesar de ser o estudo das últimas coisas, não quer dizer que escatologia é só coisa do futuro. Vou explicar. Nós temos a escatologia profetizada. Isso desde o Gênesis, desde o início, nós temos a promessa de que um rei viria com seu reino para trazer paz e restauração ao povo de Deus. Isso é a escatologia profetizada. Só que nós temos a escatologia inaugurada, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Desde que Pedro interpretou a profecia de Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, judeu e gentil, nós estamos no tempo dos últimos dias. Então tem gente que olha para a escatologia e diz, isso é só lá para o futuro. E aí perde um pouco o interesse. Não, mas eu quero coisa prática. Eu quero coisa para agora. Sim. É o pragmatismo religioso, que é uma praga no meio cristão. Tudo aquilo que não diz respeito ao aqui e ao agora, e que não resolve a minha vida no aqui e no agora, é descartado. Então as pessoas têm muita facilidade daquilo que é prático e rápido e objetivo. Né? Só que a escatologia, ao invés das pessoas pensarem que a escatologia é lá para o futuro, as pessoas precisam entender que nós já estamos em um tempo escatológico. Nós estamos nos últimos dias. Com a vinda do Messias e com a descida do Espírito Santo, vinda do Messias, 40 dias depois da sua ascensão. 10 dias depois da sua ascensão. Descida do Espírito Santo, nós já temos a escatologia inaugurada. Nós estamos nos últimos dias. É por isso que nós temos sinais, e mais sinais, e mais sinais da vida de Cristo em todo o tempo. É por isso que nós estamos aí com guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, nação contra nação, terremotos, fomes, falsos profetas, e falso profeta, e falso profeta, e falso profeta. Tem que avisar o povo aí que é tudo falso profeta quase hoje. Né? Todos os sinais estão aí. As pessoas estão jogando a escatologia lá para frente. Mas a escatologia já é inaugurada. Falta, aí sim, futuro. A escatologia concretizada, que é dada a vinda de Cristo, né? E aí depende da sua interpretação, né? Ou ela será concretizada no milênio e no novo céu e na nova terra, ou já diretamente no novo céu e na nova terra, dada a vinda de Cristo, né? E aí nós temos as diferenças das linhas teológicas. Né? Eu acho que a escatologia, a gente tem uma linha teológica, escatológica, né? Acho que é assim que é a expressão. Ela vai, de certa forma, moldar como que você vai viver a sua vida, né? Sim. Então, eu acho que, será que por conta dessa negligência do estudo das últimas coisas, que a gente está vendo uma geração tão perdida de significado de propósito, de um sentido para a vida, de vivendo uma vida assim, totalmente carnal, voltada para hoje, igual a gente falou aqui, voltado para agora? Nós estamos falando no âmbito da igreja, né? De crentes, né? E os crentes de hoje, assim, quando eu digo os crentes de hoje, eu digo talvez uma boa parte, né? Claro que não são todos, obviamente, né? Mas os crentes de hoje perderam a essência da vida eterna. Né? Nós estamos vivendo, e parece que estamos vivendo somente para o aqui e para o agora. Parece que estamos cada vez mais quebrando os nossos celeiros e esquecendo de que um dia vão pedir a nossa alma, né? E o que nós temos preparado? Para quem será?
Você percebe até mesmo a igreja brasileira, ela não treina crentes para serem perseguidos. Sim. Não treinam crentes para viverem os últimos dias. Como eu sempre digo, parece que a preocupação hoje é ser cabeça e não cauda. Parece que a preocupação hoje é comer o melhor dessa terra. Então vamos romper, vamos avançar, vamos crescer. E o dia de amanhã, né? E toda a estrutura que nós temos não vai fazer muita diferença quando formos muito perseguidos. Não vai fazer muita diferença quando Cristo vier em glória. Eu sempre digo como Jesus, né? Tá vendo aqueles grandes centros e as grandes pedras e as construções? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Hoje nós esquecemos do futuro. As gerações antigas, elas se pautavam na vida do Senhor. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, o desespero da era presente era a vinda do Senhor. Os cristãos viviam para a vinda do Senhor. Eles aguardavam isso. Hoje parece que o cristão só quer que a próxima semana seja a melhor semana da vida deles. Então tem que dar tudo certo para mim na semana que vem. Aí eu volto no domingo, agradeço, recebo mais um pouquinho de bênção e vou viver a minha semana até domingo que vem de novo. Só que é melhor que passou. Compreende essa situação? Então mês que vem vai ser melhor do que hoje, o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, a década que vem vai ser melhor do que essa década. Pode ser que não tenha nem fim de ano para você. Mesmo que Cristo não venha, pode ser que você morra. Você que está me assistindo no podcast, pode ser que você não chegue nem ao final desse podcast. Pode ser que você morra aí, agora, daqui uns 10 minutos. Pode ser os únicos 10 minutos que você tem de vida. Era assim que o crente pensava antigamente. Por isso que os louvores antes, né? Era, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, né? Antigamente, ao findar o labor desta vida, quem lembra disso? Quando a morte ao seu lado chegar. Antigamente era esse desespero. Era o desespero de encontrar Jesus. Antigamente, o viver a Cristo e morrer era lucro mesmo. Mesmo, como Paulo diz. Paulo disse em 2 Coríntios 5 que queria deixar este tabernáculo, o corpo, e habitar com o Senhor. Então, essa era a tônica, esse era o anseio. É por isso que os cristãos do primeiro século, por exemplo, não tinham medo de perseguição. Não é que eles tratavam super tranquilo, mas é porque, de fato, a maior coisa que um perseguidor pode fazer com você é te matar. Sim. E se te matar, vai te levar para Jesus. Né? Morrer é um prêmio. Morrer para o cristão é um prêmio. Deixar Cuiabá, deixar Belo Horizonte, deixar Brasil, deixar Betim, é prêmio. Só que se perdeu isso ao longo da história. E aí, obviamente, com o ingresso, né, de muitas teologias erradas, de muitos pensamentos errados, de muitas pregações antropocêntricas, mensagens voltadas para o bem-estar humano, como teologia da prosperidade, confissão positiva, teologia do coach, tudo isso minou ou está minando, né, as nossas igrejas. E o papel de todo estudante das Escrituras e também da escatologia, porque quem estuda escatologia sabe, tem nada a ver com teologia da prosperidade, tem nada a ver com isso, é outra coisa. A Bíblia me garante é outra coisa. É lá, a vitória é lá, a bênção é lá, o porvir é lá, o galardão é lá. Então quem estuda escatologia se livra rapidamente destas heresias do nosso meio. Você falando isso aí, eu até me lembrei, né, que quando eu tava para casar, 10 anos atrás, meu amor, te amo. 10 anos atrás, e eu tava para casar, eu lembro que o meu líder de jovens, da juventude, ele chegou para mim e falou, cara, nesse sentido de pregar, Jesus tá voltando, isso é bom. Eu para mim mesmo, comecei a falar, Deus, eu quero sim que o Senhor volte, mas espera só um pouquinho até eu casar. Entendeu? Aquele sentido, né? Desde então, eu tenho percebido que se os nossos sonhos hoje tiver atrelado o fato de Jesus voltar a atrapalhar os nossos sonhos, nós precisamos ter novos sonhos. Precisamos ressignificar o que é que nós temos como objetivo de vida, porque... Qual é o maior anseio do cristão, né? Exato. Será que tem algum... outro dia, uma irmã lá da minha igreja também falou exatamente isso, e ela não falou brincando, não. Ela falou sério. Falei, não queria que Jesus voltasse agora, porque eu ainda não casei, né? Aí, de duas uma, né? A pessoa, ou ela não sabe o que é casamento, ou ela não sabe também o que é a vinda em glória de Jesus. Não é porque o casamento é ruim, o casamento é bom, mas nem se compara. Com certeza. O que é que pode comparar com viver olhando para Jesus nos olhos? O que pode ser melhor? Você pode ter um salário de 100 mil reais por dia. Nunca vai ser melhor do que encontrar com Jesus. Você pode ter um ministério, você pode ser
o empresário dessa... Nada se compara a Jesus. E se você prefere essas coisas do que Jesus, duvide assim da sua conversão. Talvez nem cristão você é. Não tem como um cristão genuíno ansiar por algo que não seja Jesus. Ansiar por algo a mais que não seja Jesus. Duvide da sua conversão. Segundo, você não encontrou o Jesus das Escrituras. Porque o Jesus das Escrituras te faz de fato compreender que tudo perde o valor. Não sou muito do worship não, mas tem uma canção, né, que diz, né, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E nada mais satisfaz. Quem encontrou Jesus, irmão, está desapegado das coisas dessa terra. É por isso que ele não ajuda tesouro na terra. Ajuda tesouro no céu. Crente ajuda tesouro no céu. Porque lá o ladrão não rouba não, mano. Lá o bicho não come não. Lá é para sempre. É para sempre. Eu acho que a questão da escatologia, ela tem um grande problema, porque a nossa cultura, eu não sei, na nível Brasil, não sei, mas aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem muito problema com misticismo, idolatria, e aí quando a gente pega um livro como Apocalipse, obviamente escatologia não está só em Apocalipse, né? E aí você pega um livro como Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de enfim, várias formas de falar diferente, aí a pessoa começa a criar aquelas teorias malucas em cima disso. Como que a gente pode blindar isso? Tá, olha para você ver que interessante. Eu falei para você 2 mentiras que falam sobre a escatologia. Primeiro, que é difícil. Segundo, que não é importante. A terceira mentira, você já refutou aí, né? Que é só o Apocalipse. Não, como você disse, não é só Apocalipse. Escatologia não é só Apocalipse. Porém, o livro que mais fala escatologicamente é o Apocalipse, sem dúvida. A interpretação errada do Apocalipse vai fazer com que as pessoas fujam dele. Porque tem pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. Besta do mar, besta da terra, grande meretriz, perseguição e etc. Só que o livro do Apocalipse é a vitória do Cordeiro e do seu povo. O livro de Apocalipse, eu resumo assim, é a vitória do Cordeiro e do seu povo. Porém, não te engana. O livro de Apocalipse te promete a vitória eterna, só que ele não te engana. Por quê? Porque dentro da vitória, dentro do livro, dentro da história, tem luta, tem dificuldade, tem perseguição. O livro de Apocalipse precisa ser entendido dentro da sua literatura. Eu acho que é por aqui que a gente começa a interpretar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem que ser interpretado dentro da sua literatura. A literatura apocalíptica, que tem vários pontos, né, para você interpretar uma literatura apocalíptica. Por exemplo, na literatura apocalíptica, você tem símbolos que representam coisas. Você tem dualidades de mundos, dualidade de locais. E aquilo que talvez mais me chama a atenção na literatura apocalíptica é a revelação cíclica. Quando eu entendi a revelação cíclica, eu comecei a achar muito mais fácil o livro de Apocalipse. A revelação cíclica significa que dentro de uma literatura apocalíptica, não é só Apocalipse não. Por exemplo, no período de 400 anos em Israel, mais de 30 escritos apocalípticos foram produzidos. Então, nós não temos só o Apocalipse como literatura apocalíptica. Na Bíblia, nós temos Daniel como alguns pontos como literatura apocalíptica. E dentro da literatura apocalíptica, nós temos a revelação cíclica, ou seja, dentro do livro de Apocalipse, nós temos uma história, só que ela é contada várias vezes. Nós temos a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E essa história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é contada no livro de Apocalipse, na minha interpretação, 7 vezes. 7 vezes. E cada vez que a história é contada, mais detalhes são acrescentados. Do 1 ao 3, do 4 ao 7, do 8 ao 11, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19 e do 20 ao 22. São 7 vezes que essa história é contada. Símbolos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São as mesmas coisas, talvez com agravantes. Quanto mais a história é contada, mais detalhes são acrescentados. Exemplo claro do que eu estou falando. Dentro do livro de Apocalipse, nós temos várias vezes contada para nós a vinda de Cristo. Só que nós só temos mais uma vinda de Cristo. Só acreditamos que ele virá mais uma vez. Só que no Apocalipse 1, ele já começa a dizer, eis que vem sem demora. No Apocalipse 6, nós temos a vinda de Cristo no 6º selo.
No Apocalipse 11, na 7ª trombeta, nós temos a vinda de Cristo. No Apocalipse 16, na 6ª taça, nós temos a vinda de Cristo. No Apocalipse 19, nós temos a vinda de Cristo. Então percebe que é a mesma história contada, só que repetidas vezes. Então, se você compreender que o livro de Apocalipse te ensina a vinda de Cristo em glória, com a vitória do seu povo, e o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo repetidas vezes, como eu falei aqui, depois você dá um pausa. 1 ao 3, 4 ao 7, 8 ao 11, 12 ao 14, 15 ao 16, 17 ao 19, 20 a 22, 7 vezes, esses são os capítulos, nós aprenderemos mais sobre o livro de Apocalipse e teremos menos medo dele, né? Pense sempre, cores no Apocalipse, números no Apocalipse, locais no Apocalipse, sempre representam uma realidade, mas são símbolos. O último exemplo, eu acho que eu estou falando demais, né? Se for, vocês me cortam aí. Por favor. O último exemplo aqui, por exemplo, besta do mar. Que animal é besta? Não existe esse animal. Só que lá no Apocalipse nós temos a besta do mar, 7 cabeças e 10 chifres. Se você compreender Daniel capítulo 7, um detalhe também é que todo o livro de Apocalipse é baseado no Antigo Testamento. Né? Então, Apocalipse capítulo 13 está baseado em Daniel capítulo 7. Quando você vai para Daniel 7 e depois lê Apocalipse 13, você entende o que é a besta do mar. A besta do mar é um sistema político contra o povo de Deus. Assim como tínhamos sistemas políticos lá na estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, na visão dos animais que Daniel teve em Daniel capítulo 7. Então a gente vai compreendendo mais a escatologia e o Apocalipse. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Hoje, a sua visão teológica você é pré, pós, eu sou, e como que a gente consegue resumir essa linha e por que, que essa é a sua linha? A minha visão dentro do seminário, por exemplo, eu explico todas as visões, né? Essa é a minha obrigação como professor, mas eu sou um estudante, né? Eu sou um ser humano, eu tenho minhas opiniões convictas, né? Então, dentro das minhas visões bíblicas convictas, eu sou um pós-tribulacionista, acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, e sou amilenista. Então, eu compreendo que o milênio, aquele período de 1000 anos, lá de Apocalipse capítulo 20, onde mostra um reino de Cristo com o seu povo, eu creio que este período de 1000 anos é o período em que a igreja está pregando o evangelho, o tempo que nós estamos, e que as pessoas estão morrendo e indo para o céu, reinar com Jesus no céu. É assim que eu compreendo a respeito do milênio, a respeito desses 1000 anos de reino de Cristo, né? Então, na minha visão escatológica, estamos vivendo o princípio das dores. O próximo passo é passarmos pela grande tribulação, depois a vinda em glória de Cristo, a ressurreição de todos os homens, tanto justos quanto ímpios, o arrebatamento da igreja junto com a vinda de Cristo, e passando para a eternidade, novo céu, nova terra para crente, e lago de fogo e enxofre para ímpio. Compreendo assim a escatologia, né? Respeito a quem pensa diferente, já debati bastante com quem pensa diferente, mas com muito respeito, com muita educação, mas eu compreendo que não há razão para pensar diferente. Apesar de o pré-milenismo, e aí tratando somente desse ponto, do milênio, né, dos 1000 anos, ter sim algum sentido e alguma base para quem interpreta de forma literal. Não acredito que seja uma heresia, não, longe disso. Acredito que seja uma possibilidade interpretativa. Mas, por causa das profecias do Antigo Testamento, do período de paz, em encontrar base em Apocalipse 21 e 22, que são os textos da eternidade, não do milênio, eu compreendo que o milênio é simbólico. Só para, talvez alguém está assistindo a gente, primeira vez que está ouvindo falar de escatologia. Então vamos explicar aqui de uma forma rápida e objetiva o que é milênio, o que é tribulação, a diferença. O período da tribulação, chamado de grande tribulação na Bíblia, é um período em que um sistema político se levantará juntamente com um sistema religioso, unificados, cada um com seu líder, para perseguir o povo de Deus em todo o mundo, dada a proximidade da vinda de Cristo. Então nós estamos aguardando um período de grande tribulação. Nós estamos aguardando um período de grande perseguição ao povo de Deus e, em uma certa medida, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre os ímpios, não sobre os crentes. Grande tribulação para crente, na minha visão, é perseguição. Grande tribulação para ímpio é ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Uma parte dessa ira, né? Porque, na verdade, a ira de Deus completa é na eternidade, é no inferno. Mas é um despejar da indignação santa de Deus nessa terra. Milênio diz respeito a um período que aparece somente em Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6. A Bíblia em Apocalipse 20
promete um período chamado de reino de 1000 anos de Jesus com os seus, com os crentes. Muitos dizem que este período de 1000 anos é um reino literal de Jesus assentado na cadeira de Davi, diretamente de Jerusalém. Então, para esses, Jesus vem em glória e de Jerusalém instaura o seu reino. 1000 anos reinando na terra como ela está. Certo. E os ímpios aí casando, dando-se em casamento, tendo filhos, etc. E os crentes glorificados nessa terra 1000 anos com Jesus. Jesus ali ocupando uma cadeira política. Um trono Exato. de um reino onde ele reinaria com cetro de ferro, né? Ou seja, um governo autoritário. Deus, em forma de homem, Deus 100% homem, na terra reinando. Ok. A outra possibilidade de interpretar este reino é que este período de reino já se iniciou. Quando Jesus veio à terra, ele disse, é chegado o reino de Deus. O reino não vem com visível aparência. É como um grão de mostarda. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Para esses, esse período de 1000 anos que aparece em Apocalipse é um período simbólico. Ou seja, é um período de tempo perfeito. Mas não significa que será literalmente 1000 anos. Né? E aí se dá na vinda de Cristo primeira e será concretizado na vinda de Cristo em glória. Para esses, esse período é esse milênio. É um símbolo. Quando Cristo vier, para esses amilenistas ou pós-milenistas, para esses, quando Cristo vem, juízo final, ressurreição, arrebatamento, logo depois, eternidade. Novo céu e nova terra para crente direto, né? Qual que é a diferença? Para o pré-milenista, Cristo vem, instaura o milênio, depois o novo céu e nova terra. Para o amilenista, Cristo vem e já instaura o novo céu e nova terra. E aí é uma... Acredito que seja assim por causa de Apocalipse capítulo 20, mas na minha visão pessoal, mais pelas profecias do Antigo Testamento. Porque tem muitas profecias do Antigo Testamento que alguns dizem, não, precisa de um período nessa terra, com Cristo nessa terra, para que elas se cumpram. Só que o amilenista vai olhar para essas profecias, exemplo, Ezequiel 40, 48, Isaías 65, Isaías 11, Zacarias 14. Essas profecias, os amilenistas vão olhar e vão dizer, não, isso é cumprimento no novo céu e na nova terra. Então não precisa de um reino literal de Jesus para que as profecias se cumpram. Essas profecias se cumprirão no novo céu e na nova terra. Entendeu? Então seria basicamente, resumidamente, essas diferenças, né, entre grande tribulação e milênio. E na tribulação, para quem é pré-tribulacionista, a igreja não passa pela grande tribulação, né? Então o arrebatamento é a qualquer momento, é antes da tribulação, e aí Cristo vem em glória depois de 7 anos. E para eles, a tribulação seria depois de 7 anos. Para se cumprir a última semana de Daniel lá, mas aí já é outro assunto. Outro podcast. É porque a escatologia, um assunto puxa o outro. Né? Não tem jeito. Mas é isso. Puxa, literalmente um assunto puxa o outro. Acho que a escatologia faz a gente olhar um pouco para o que vai se cumprir. Sim. Um pouco bastante, na verdade. Bastante. Como que deve ser um desafio você pregar isso, eu imagino. Pregar isso para alguns jovens, por exemplo, que estão com uma visão de mundo, estão querendo, né, estão naquele auge, né, da juventude de ir para cima, e sonhos e tal. E como que, se isso for possível, como que a gente consegue ensinar, fazer essas pessoas terem uma visão escatológica sadia e não ficarem só focados no que Jesus vai voltar e esquecer do presente. Desequilibrar nesse sentido. Você está me dizendo que existe um desafio nos líderes com a juventude. Sim. De tentar fazer com que as pessoas também compreendam o presente. É isso que você me pergunta? Deixa eu ver se eu consigo. Pelo que eu entendi, a questão é a seguinte: Jesus vai voltar, ele está vindo, então vou só esperar ele chegar. Isso, exatamente, entendi, foi isso mesmo. O que acontece? O que acontece? O todo da Escritura é maravilhoso, porque o todo da Escritura não me permite também focar só lá. Sim. A prioridade é lá. O meu alvo é lá. O que importa é lá. Mas, por exemplo, Paulo diz, até para a igreja dos Tessalonicenses, que estavam tendo esse pensamento. Já que Cristo vai voltar, então comamos e bebamos. Já que Cristo vai voltar, então acabou tudo. Aí Paulo diz, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Para a igreja de Filipos, os filipenses, Paulo disse assim, olha, eu estou constrangido, eu quero ir embora. Mas por causa de vocês, eu ainda preciso ficar nessa carne. Como incentivar um jovem a continuar aqui, fazendo o que tem que fazer, mesmo sabendo que o que importa é lá? A nossa missão nessa terra.
A nossa missão de pregar o evangelho, de exortar, edificar, consolar. A nossa missão de fazer a obra. A nossa missão de pastorear. A nossa missão de valorizar os dons que Deus nos deu. A missão de preparar pessoas para esse momento. Como que eu motivo um jovem a continuar a sua vida, a sua caminhada ministerial, etc., mesmo sabendo que o que importa é lá. Nós estamos na grande comissão, nós temos o Ministério da Reconciliação e há muito trabalho ainda a fazer. Se você ama a vinda de Cristo realmente, você ama pregar o Evangelho. Se você ama a vinda de Cristo, você ama a obra. Se você ama a vinda de Cristo, você ama pessoas. Porque eu quero ir para o céu, mas eu quero o máximo de pessoas juntas comigo no céu. Claro que não depende de mim. Salvação é um departamento de Deus. Mas a Bíblia diz, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, já que você ama o céu, lembre que tem muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Já que você ama a eternidade, novo céu, nova terra, pense que a maioria das pessoas que trabalha com você não está indo para lá, não. A maioria da sua família não está indo para lá. A maioria das pessoas que a gente encontra no dia a dia está indo para o inferno. Sim. E é isso que nos faz desesperar pela obra que agora eu ainda tenho muita coisa para fazer. O trabalho ainda é grande, eu estou com a mão na arada, eu não posso olhar para trás. Aí eu dou o conselho, jovem, para você que Paulo deu a Timóteo, né? Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra fielmente o teu ministério, para você poder chegar lá no final da sua vida, falando como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quem disse isso foi Paulo lá no final da vida, combati o bom combate, encerrei a carreira. Isso não é versículo para você colocar no seu convite de formatura do carisma, não. Eu fiz um ano de curso e combati o bom combate. Tá de brincadeira comigo. Combater o bom combate é terminar a sua vida. É cumprir a carreira, é não se vender, é não negociar com o sistema podre evangélico, é não se contaminar com o sistema mundano, é não vender o ministério, é não ser profeta por encomenda, é não pregar o que o povo gosta, é não querer só agradar a massa. É chegar lá no final, combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. E Paulo continua, quanto a mim já estou sendo oferecido por privação, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, desde já a coroa da justiça me aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, né? Se a grande comissão, o desejo por almas, não for o que te move hoje, eu não sei o que te move, né? Os pregadores antigamente, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, os avivalistas, gritavam, Senhor, dai-me alma, dai-me almas, dai-me almas, se não morro, dai-me almas, eu não quero mais nada do que almas. David Brainerd, que vai para um missionário aos peles vermelhas dos Estados Unidos, aos índios, morreu com 29 anos, desesperado no meio do mato pregando o evangelho, cheio de doenças, mas não parou de pregar o evangelho, não parou de anunciar o evangelho. Se eu não me engano, ele era genro do Jonathan Edwards, outro grande avivalista também dos Estados Unidos, e por aí vai. Se a gente pegar os Heróis da Fé, o livro Heróis da Fé, o livro dos Mártires, o Diário de David Brainerd, vocês têm que parar de ler um pouco esses devocionais modinha aí que hoje tem e começar a ler esses livros, aí vocês vão ver o que é ser crente de verdade. Ser crente de verdade não é amanhã minha bênção vai chegar. Não, ser crente de verdade é Bíblia, óbvio, e material extra bíblico, procura o livro dos Mártires, o livro Heróis da Fé, o Diário de David Brainerd, procura a Pregação Apaixonada de Martin Lloyd Jones, vai por esses livros aí que você vai se dar bem aí na leitura bíblica. Entrou um pouquinho na camisa, né? É anti-herege. A camisa aqui é anti-herege, meu irmão. Aqui não conversa com herege. Paulo disse que com eles a gente pode nem sentar para comer. Herege não é meu irmão. Herege não é seu irmão. Pensa diferente de mim. Escatologia, soteriologia, é meu irmão. Pensamentos diferentes da teologia. Sim. Herege negou a divindade, negou a humanidade de Jesus, negou Cristo no centro, vem com o homem no centro, teologia da prosperidade, etc, etc. Não é meu irmão. Isso aí não é meu irmão, não. É interessante falar, já foi respondendo, porque eu ia perguntar o que significa alguém ser herege, né? Porque hoje em dia tá tão deturpada essa expressão. Às vezes uma pessoa erra algo e a pessoa já fala herege e tal. Sem dúvida alguma. Mas a gente tá num problema, principalmente que a igreja não tá sabendo lidar com algumas heresias, com algumas pessoas. Recentemente teve problema com jovens em relação a isso, né? E a igreja, de alguma forma, ela não está sabendo responder isso, ao meu ver, meu ponto de vista, né? Você acha que a igreja está caminhando para aguentar uma grande tribulação assim, como essa que a gente está conversando,
Ou você acha que a gente está muito distante assim? Não, a igreja brasileira não é, não. A igreja brasileira não suporta um dia de perseguição. Agora, se você perguntar para mim, na Índia, no Afeganistão, crentes na China, esses camaradas estão sofrendo coisas que a gente não faz ideia. Eles estão como os cristãos dos primeiros séculos, né? O Império Romano atrás dos cristãos, e eles sendo mortos, queimados vivos, crucificados, colocados em coliseus romanos por não negar a fé. Jesus disse para a igreja de Esmina: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até a morte, até o último dia da sua vida, não é esse sentido. O sentido é, mesmo que a morte bata na sua porta, mesmo que a perseguição bata na sua porta, seja fiel, mesmo diante da morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Hoje em dia, nós temos um evangelho no Brasil muito, muito ralo, muito ralo. Você não vê um treinamento de líderes para com as ovelhas do Senhor Jesus de futuro difícil. Muito pelo contrário, parece que o futuro vai ser cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo. Parece que nós estamos num conto de fadas. Sim. Quando na verdade ser cristão é completamente diferente. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Ser cristão, você que tem filho, precisa treinar o seu filho para pegar um mundo ainda mais ruim, cada vez mais pior, anticristão. Nós precisamos entender que daqui para frente é só para trás, né? O mundo odeia a igreja. Mas por que será que hoje o mundo está amando a igreja? Eu sei por quê. Porque o mundo viu na igreja semelhanças. Por que o mundo ama a igreja hoje? Porque a igreja está igual ao mundo. Quando na verdade tinha que ser na contramão. Vamos ser igual ao mundo para atrair o mundo. Isso é mundano. Isso é demoníaco. Porque na verdade a igreja sempre atraiu pela diferença. Verdade. O que esse povo tem que eu não tenho? O que essa alegria desse povo? Como é que é isso? Por que esse povo não bebe, não fuma, não usa droga, não traz esposa, mas continua firme? Por que esse povo está sorrindo no meio da luta? Isso era o que atraía as pessoas? A igreja. Hoje, a igreja atrai as pessoas porque elas oferecem o que as pessoas têm no mundo dentro da igreja. Sim. E em poucos lugares nós encontramos uma mensagem de arrependimento. Muito pelo contrário. Eu escutei um pregador falando: tudo que você quiser, Deus vai te dar. Quem não quer esse Jesus? Até eu que sou mais bobo quero. Ele é o gênio da lâmpada. Agora eu tenho um realizador de sonhos. Eu quero esse. Tudo que eu quiser, Ele vai me dar. Aceito. Eu aceito Jesus. Mas não é assim que a gente faz apelo, não. Apelo a gente faz assim: você é um pecador, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Você está indo para o inferno. A única solução para sua alma é Jesus. Você é inimigo da cruz de Cristo, raça de víboras. Você está em pecado. Arrependa-se e livre-se do inferno. Jesus é o salvador da sua alma. Quem quer esse salvador? Agora você vai ter que carregar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Quantos querem esse Jesus? Assim que deveria ser o apelo. Compreende? Mas não é o que nós estamos vendo por aí, né? Infelizmente. É aquela máxima, né? Se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. Com certeza. Com certeza. E assim, como então a gente precisa como fazer a igreja brasileira abrir os olhos para essa realidade? E meio que a gente tem que ser um pouco de João Batista também, né? Arrependa-se. Você já respondeu. É voltar às origens. Irmão, não tem segredo. É voltar a pregar o evangelho. A igreja cresceu de 120 para 3.120 para 5.120 com pregação, com partir do pão, doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Qual é o segredo? Fazer com que a igreja volte a ser igreja. Doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Enquanto nós não voltarmos a ser igreja, nós não vamos influenciar o mundo. A igreja está cheia, ela está inchada. Mas será que ela está madura? Será que ela está... Não está. O que fazer? Voltar com pregações expositivas. Voltar com o poder do evangelho. Não tem tática. Se eu não simplesmente prego a palavra, eu não creio no poder do evangelho para salvar as pessoas. E Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas. A fidelidade às escrituras precisa voltar nos nossos púlpitos. A fidelidade da exposição bíblica e acreditar que só com a exposição bíblica o pecador consegue ter luz para arrepender dos pecados. Na verdade, Paulo disse, né, em 2 Timóteo, que a palavra de Deus torna o homem sábio para a salvação. Não são as estratégias humanas, é a palavra de Deus. Acho que a igreja hoje está muito preocupada mais com a igreja como uma estrutura do que como
esses fundamentos que não foram dados ali em Atos, né? Com certeza. E aí talvez por isso que esteja tão raso. A fé, muitas pessoas que, diante de primeira dificuldade, que é isso aqui perto de toda essa grande dificuldade que nos já foi revelada, que a gente vai passar, aí ela já desiste. Hoje, infelizmente, por falta de ensino, o povo perece, né? E em tudo quanto é lugar, em todos os lugares, parece que o ensino, a oração, é deixar de lado. Né? Hoje nós não temos priorizado o ensino do povo, né? E onde falta ensino, meu irmão, aí tem palco para todo tipo de palestrante, quando chamo de pregador é palestrante, todo tipo de mentiras e heresias, né, e erros gritantes de interpretação, tudo isso vai minando a pessoa. Faz um teste, talvez você mesmo está me ouvindo, procura Amós aí para mim, não acha, não vai ser você que está me assistindo, não vai conseguir achar. Agora, se você pedir para pessoas do seu bairro aí, crente, me explica sofonias, não sabe, você compreende? Agora, pede lá para a escalação do time de futebol, sabe? Pede lá qualquer coisa aí da série, a gente sabe tudo de tudo, a gente só não sabe de Bíblia. E isso é uma realidade na igreja também. A igreja sabe tudo de tudo, só não sabe de Bíblia. A igreja tem toda a modernidade que precisa para hoje, mas tem pouca Bíblia. Foi ficando de lado a Bíblia. Irmãos, como dormir feliz hoje em dia, vendo essa situação? Como se alegrar percebendo o quão distante nós estamos da fidelidade às Escrituras? Como? Não tem como. É só se você for muito cauterizado mesmo. Porque quem está com o olho na eternidade, compreendendo a necessidade da pregação do Evangelho, está desesperado pela geração que nós estamos vivendo. Nós somos, Paulo disse que chegaria esse dia, e com certeza já chegou, a geração que não suporta a sã doutrina. Nós somos uma geração que não suporta a Bíblia. Show gospel é com essa geração mesmo. Cantor famoso é com essa geração mesmo. Animador de plateia, que alguns chamam de pregadores, é com essa geração mesmo. Agora, estudo bíblico, oração, tempo de renúncia, porta fechada do quarto, isso aí a gente não está vendo muito não, infelizmente. Tem os seus, óbvio, 7 mil não se dobraram a Baal, mas tá difícil cada vez mais, difícil de achar. Encontrar esses 7 mil. E se você fala isso também, você é um chato, você é um antiquado, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou realista. Ou eu tô errado. Quem é que falava assim? Acho que é o Datena, né? Ou eu tô errado. Me mostra a diferença então, porque eu não tô conseguindo. A gente cantava, né? A geração de Samuel tá se levantando. Tô vendo isso não. Eu posso estar errado. Eu acho que um agravante nisso tudo é que até as pessoas fora da igreja têm visto isso. Vocês lembrar um comediante, até viralizou esse vídeo, um comediante fazendo stand-up, ele falou, tem uma na igreja, vocês acreditam num cara, fala que o cara salva, o cara ressuscitou, o cara cura, e a única coisa que ele deixou foi um livro. E você lê esse livro? Não leio o livro. Não leu o livro. Eu vi, você viralizou esse vídeo. Isso chega a ser constrangedor. Constrangedor demais. E, inclusive, ele fala assim que depois, em tom de deboche, né? Porque é stand-up, tem isso, ele fala. Aí depois passa um tempo, o cara me manda mensagem no inbox e fala: aqui, ó, terminei de ler. Aí eu fico pensando assim, eu falo assim, cara, você tá lendo só porque um comediante te confrontou, mas assim, a morte de Cristo não foi suficiente para você querer ouvir a palavra dele. Vocês estão até me lembrando agora, vocês estão um pouco diferente do que vocês estão falando, mas tem a ver. Você já viu tanto de gente famosa hoje dizendo que é crente? Sim. O tanto de pessoas, não, eu sou crente. Aí batiza. Você é crente, mas e domingo? Você batizou no sábado e domingo? Não, domingo eu tô lá no meu show ainda. Eu faço o show mundano, a minha música é pra sentar até o chão, o meu sertanejo é pra tomar na cerveja e ficar bêbado, embriagado. Que conversão é essa? A gente fala assim, não, Deus está agindo. Volto a dizer, esses camaradas viram na igreja o que viram no mundo. E também uma promessa, um evangelho açucarado. Eu quero isso aí, eu aceito esse Jesus aí, eu aceito sim, vou batizar e Jesus me ama. Você está entendendo? Sim. Por isso que não tem transformação de vida. Mas Paulo diz em Romanos 6 que não tem como vir para a graça e continuar no pecado, porque a graça te faz morrer para o pecado. 1 João 3,6 diz assim, como é que sabe se é crente ou não é? 1 João, capítulo 3, versículo 6. Quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. Simples. Como é que um crente pode falar assim, eu continuo na prática do pecado? Não existe. Eu continuo tendo prazer no pecado. Não tem.
Claro que peca, claro que erra, porque não foi glorificado. Mas não vive na prática, não tem prazer mais. Não vive a velha vida. A velha vida. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixa eu perguntar, a prostituta que converte, ela pode voltar para o prostíbulo na semana que vem e continuar trabalhando lá no prostíbulo? Não, mudou de vida. Ah, mas e meu emprego? Não tem mais, filha. Seu emprego é contra a palavra de Deus. Vai caçar outro lugar para você comer, comprar, trabalhar. Já era. Você vai ter que arrumar outra fonte de sustento. Exato. Assim com todas as profissões. Ah, pastor, eu sou traficante. Converti. Que Deus abençoe sua boca de fumo. Claro que não. Feche sua boca de fumo. Por que o cantor mundano pode continuar? Não consigo entender isso não, cara. É difícil. A verdade hoje está difícil. E lembrar também que o goleiro da Argentina, na década de 80, foi para a Copa do Mundo. E para ser goleiro da Argentina, não pode ser qualquer jogador. Tem que ser bom. Tem que ser bom. E foi para a Copa do Mundo, e ele muito famoso, eu fugiu o nome dele agora. E eu ouvi isso até o Bibo Tal, que estava falando sobre ele, que quando ele voltou da Copa do Mundo, sumiu. Ninguém achava mais no clube jogando, não tinha a visibilidade que tem hoje e tudo mais. Lá na frente foram descobrir que ele renunciou tudo porque ele se tornou um pastor e lá na congregação dele, a prática do esporte era uma doutrina que não era favorável, não era aceita, então ele abriu mão daquela vida que ele tinha para se tornar um pastor ali na igreja. E isso me trouxe nesse contraste. Na década de 80 isso era muito real. Eu lembro que meu pai me conta que quando ele converteu também, ele tinha algumas práticas nesse sentido que não pôde mais fazer e abriu mão de tudo, né? E olha que é lícito, né? O jogo de futebol é uma coisa lícita, mas ele abriu mão por causa disso. Hoje as coisas ilícitas, as pessoas não querem não. Ah, não tem nada a ver. Não julgueis. Sim. Já ouviram não julgueis? Nossa. Fora de contexto? Não julgueis, não julgueis. Deus vê o coração. Então assim, essa é a geração que a gente está vivendo aí, infelizmente. Aí você vê pessoas que não mudam a forma de agir. Até eu fico triste quando eu sei de pessoas que dentro da própria igreja tem algumas falas, algumas coisas que dizem que não condizem com a nova realidade dela, e aí elas vão falar, mas a gente está no tempo da graça, a gente não está no tempo da lei. No tempo da graça, Ananias e Safira morreram em Atos 5. No tempo da graça, Herodes morreu em Atos 12 por Deus. No tempo da graça, os filhos de Jezabel, da igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, foram mortos por Jesus. No tempo da graça, Jesus vai mandar pessoas para o inferno. Cuidado com esse negócio. Sempre foi graça. Quando não foi graça? O Antigo Testamento também é graça. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Ninguém foi salvo por mérito. Todos foram salvos pela graça. Mas a graça não é uma desculpa para a libertinagem. Romanos 6. Deixa eu ler esse versículo. Porque você falou da graça. E esse texto aqui é o texto que acaba com esse falso entendimento da graça. Ah, estou na graça. Isso é chamado de hipergraça. A hipergraça é uma heresia. Olha o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos, pois, ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, quem passou pela graça morreu pelo pecado, para o pecado. É vida de santidade. Passou pela graça, agora é vida de santidade. Está no Antigo Testamento e está no Novo também. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, aquele que te chamou, o Deus Todo-Poderoso, é santo. É isso? Então a santidade sem a qual ninguém verá a Deus ainda. Não pela obra, mas é porque todo que vai ver a Deus é separado. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, então agora eu tenho que ser santo primeiro. Não. Sem santidade ninguém verá a Deus, porque só vai ver a Deus quem é separado desse mundo vil. Só vai ver a Deus quem não ama. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Simples. Acho que entra também, começa a entrar num pouco daquele sentido que as pessoas ainda não conheceram de fato Jesus, ou conheceram Jesus com filtros. Aí a gente já pode entrar, amigos? Vamos entrar? Porque entra assim, o Jesus que, nossa, Jesus é bonzinho, aceita tudo, né? Jesus já salvou, já pagou tudo, já está tudo na cruz. E aí entra nesse sentido de que Jesus não, sim, ele pagou, mas espera aí, Jesus também ele é o justo juiz, né? Então aí já entrando também no assunto do livro. Porque eu escrevi um livro, minha câmera é lá, Sim, aquela Jesus sem filtro, desmascarando as bobagens que dizem por aí sobre o Filho de Deus. Prefácio, Hernandes Dias Lopes. A ideia deste livro
É exatamente o que você está falando. Porque sem filtro, todo mundo tem rede social, né? Então a gente tira uma foto no Instagram, na rede social, etc. E a gente vai colocando um filtro para ficar mais bonitinho, tira as marcas, né? As imperfeições, etc. Você vende uma imagem que todo mundo curte, mas não é você. Não é você. Exatamente o que estão fazendo com Jesus. Então a ideia do livro é tirar os falsos filtros que tornam Jesus mais agradáveis. Agradável, né? Ou então tirar as mentiras que dizem sobre Jesus. Então a ideia é essa. Na capa tem um leão aqui, ó, muito moderno, muito chique, uma gravata muito bonita, um blazer. Só o pessoal de Cuiabá tem esse blazer aqui, chique desse jeito. Um óculos muito bonito, etc. Estão dizendo que é o leão da tribo de Judá, ó. Mas não é não. Tá muito moderno para ser, tá? Você que te casa aí, é o leão da tribo de Judá, não? Claro que não, tá muito moderno para ser o leão da tribo de Judá, né? Então neste livro a gente tenta voltar com o Jesus das Escrituras. E aí nós temos aqui 10 capítulos, né, que mostram que Jesus não é o que estão pensando. Por exemplo, só um exemplo aqui, o Jesus liberal. Será que Jesus é aquele que de fato foi contra leis, etc? De forma nenhuma. Olha isso aqui, ó, o Jesus destruidor de igrejas e religião. É muito comum hoje em dia as pessoas falarem que igreja Jesus não plantou, local para congregar não tem nada a ver com Jesus. Eu sou igreja, já viu esse discurso? Nossa. Sabe esses desigrejados? Então esse capítulo 5 é justamente para ir contra os desigrejados. Não, vamos mostrar biblicamente que Jesus não fundou nenhum CNPJ, é verdade, mas mandou congregar, mandou estar entre irmãos. A igreja da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, receberam as cartas do Apocalipse. Paulo escreveu cartas para as igrejas. Tessalônica era uma igreja. Dentro de uma cidade, pessoas se reuniam. Ninguém é liberado para caminhar sozinho. Você não é igreja. 1 Coríntios 12. Você é membro de um corpo. Você é um membro. Eu sou um membro. Você é um membro. Nós juntos somos o corpo, né? E tantos outros. Jesus feminista. Essas falas aí de movimentos, né? Jesus machista. Aí você falou que Jesus hoje é de boa, né? Aí tem 3 aqui, ó, fracote, fantoche, de boa, Jesus de boa, que aceita tudo e etc, etc. Então a ideia do livro é exatamente essa. É fazer com que as pessoas, até dentro de uma linguagem de rede social, uma linguagem atual, a fidelidade às Escrituras e ao Jesus real, ao Jesus que a Bíblia ensina. Você mesmo disse que ele é amor, mas é justo juiz. E é mesmo. João 3,16, até falei na aula, João 3,16, Deus amou o mundo, estava nele. Mas João 3,36, quem não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. É o mesmo capítulo. Mas as pessoas não chegam lá no capítulo, né? Até brinquei na aula também, vou dar esse exemplo. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe esse salmo. Só que o Salmo 7 ninguém sabe. Porque o Salmo 7, olha o que diz assim, ó. É o mesmo livro, é o salmo, e é o mesmo autor. É Davi no 23 e Davi no 7. Davi no 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, eita, forte, né? Agora, no Salmo 7 não tem um aleluia, não tem um glória a Deus. Olha o Salmo 7. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. O mesmo Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, tô ouvindo aí agora, não tô ouvindo nada. Tô ouvindo misericórdia. O que é esse livro aí? Que livro é esse aí? É a Bíblia Sagrada que você não tá lendo. Você não tá conhecendo. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tive um professor no seminário que falava assim, ó, ponha amor nas minhas palavras. Ponha amor nas minhas palavras. Tô falando isso porque eu te amo. Até o próprio Salmo, né? Ele não é só o versículo primeiro. Senhor é meu pastor e nada me faltará. No 23 mesmo. No 23 mesmo. Ele É só você continuar aí. O 23, né? exatamente, o 23 diz assim, olha, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra. Vai falar hoje com os pregadores triunfalistas de vale da sombra da morte. Fala hoje de deserto. Oi, meu irmão, a pregação hoje é sobre deserto. Metade da igreja levanta agora. Não, eu tô brincando, é sobre a terra prometida. Aí todo mundo fica, né? Sobre a terra prometida a gente fica. Sobre o deserto a gente não fica. É uma realidade. Nós temos que aceitar que essa é a realidade do nosso momento. E essa é a briga do momento. A briga do momento é contra hipergraça, teologias facilitadas. Essa é a luta. Quem quiser lutar, nós também para lutar. Hoje, essa é a dor. Hoje, esse é o inimigo a ser vencido. Hoje, este é o problema. Nós já tivemos tantos problemas ao longo da história. Por exemplo, nos primeiros séculos, os inimigos eram as heresias quanto à pessoa de Cristo. Uns diziam que ele era só homem, outros diziam que ele era só Deus, etc.
Ao longo da história, problemas escatológicos, soteriológicos, a reforma protestante veio para confirmar as bases, né, que hoje nós temos, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, etc. Hoje, a teologia facilitada, essa mistura de corporativismo, de coach, de estratégias humanas no evangelho, é o inimigo. Hoje esse é o inimigo. Traduzindo, o falso evangelho hoje é o inimigo do evangelho. É isso que a gente tem que combater. Essa é a luta. Quem quiser vir à luta, amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Harpa cristã. Hoje nós estamos nessa grande luta aí. Então você acha que a gente está precisando reevangelizar os que estão dentro? Com certeza, sem dúvida. O evangelismo hoje começa no altar, meu. Nós temos que evangelizar os pastores, os líderes. Aí depois que os pastores arrependerem e converterem, aí a gente vai para os membros. Aí depois que a gente converter os membros, aí a gente vai para o mundo. Por isso, muito trabalho ainda para fazer. Muito. Tem muito trabalho, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Pastor, tem algum capítulo desses que você falaria assim, que é um, assim, primordial, mais impactante do que você escreveu? Eu gosto muito desse Jesus milagreiro aqui, eu gosto muito, que desmistifica muito a ideia do Jesus que está pronto para fazer só o que você quer o tempo todo e que vai dizer sim para todas as suas orações. Eu acho que esse Jesus milagreiro aqui mostra que não é porque você é crente que você não passa por luta, dificuldade, doença, dor. Não é que você é crente que Deus vai te dar tudo que você quiser. Não. Esse capítulo eu gosto muito por causa dessa tônica dele, que mostra de fato as lutas na vida do cristão e que nem tudo na vida do cristão será resolvido. Gosto muito desse. E eu acho que talvez o que eu entenda ser importante hoje nesse mundo de internet é o Jesus destruidor de igrejas e de religião. Porque hoje você falar que você tem que ir a um lugar físico, você tem que congregar, você tem que amar os irmãos, você tem que perdoar e que tudo isso é dentro de igreja, não necessariamente isso aqui, mas congregação. É difícil falar hoje isso, com todo mundo tendo voz. É bom, todo mundo ter voz é bom, mas também é complicado. Porque um membro leigo, por exemplo, neófito, fica sem saber para onde ele vai. Quem que eu escuto? Sim. Porque ele pega a internet, não, hoje você precisa de igreja, não. Não, você não tem compromisso com ninguém, não. Hoje você é a igreja. Só que esse capítulo talvez traz a ideia da responsabilidade do congregar. Porque, irmão, é o seguinte, nunca ouça crítica de quem desistiu da igreja. Quem desistiu da igreja vai falar o quê? Agora, leve a sério quem critica a igreja, mas não desistiu da igreja. Porque quem critica sem desistir está lutando, está defendendo a igreja dos lobos vorazes. Agora, quem saiu da igreja só quer falar da igreja, isso aí é hipócrita, isso aí é cara que nem nasceu de novo. Né? Ou então aquele que está muito ferido. Porque também nós temos o desigrejado, que está ferido. Sim. Eu acho que o desigrejado, que só fala mal, não quer saber de nada, isso aí não é crente, sai fora. Agora, tem desigrejado que está ferido. Aí esse é outro problema. O ferido, a gente vai atrás. Isso. Como você trata um desigrejado, que está desigrejado, porque no momento mais difícil ninguém abraçou, foi humilhado pelo líder, era um pastor que passava fome em casa, esse camarada está desacreditado com a igreja. E aí a verdadeira igreja vai lá e busca essa centésima ovelha, né? Busca esse cara e fala assim, não, você foi ferido na igreja A, mas eu sou da igreja B, eu vou te mostrar que a igreja A está errada e a igreja B está certa. Esse desigrejado a gente vai atrás. Esse que está ferido, machucado, doente, esse a gente vai atrás. Agora, esse primeiro que eu expliquei aqui já, esse aí está nos atrapalhando e é a missão que a gente tem de pregar o contrário do que ele está pregando. E aí nesse capítulo 5 eu acredito que a gente faça isso. Pregue ao contrário do que os desigrejados estão pregando. Esse processo que a gente falou aqui, você falou de evangelizar os pastores, depois líderes, né? Não fica parecendo que a gente está fazendo um retrabalho daquilo que já foi feito? É porque eu acho que foi feito mal feito. Ah, tá. Você entende? Por que nós precisamos de uma reforma? Por que nós precisamos lá no passado? Porque a igreja perdeu a sua forma. Então a gente precisa ela estava em deforma. Então a gente precisa de uma nova reforma para esse novo tempo, talvez? Acredito que sim, não nos âmbitos de Lutero, é claro. Ninguém aqui é um reformador que vai marcar a história, não é isso. Eu estou dizendo assim, nós precisamos voltar ao centro. Nós precisamos voltar ao centro.
Tem uma frase que eu gosto muito, tô tentando lembrar quem falou aqui, talvez até o final eu lembre. A frase é assim, ó: apaguem as luzes, desmontem os palcos, voltemos ao evangelho. Uau. Entendeu? Parece que nós enchemos a igreja de tanta coisa, que Jesus saiu da igreja, o evangelho saiu da igreja, a gente nem percebeu que não tem mais evangelho na igreja, que não tem mais pregação. Então assim, não é que tá tudo errado, não é casa desolada, mas a essência precisa voltar. E quando eu falo isso, eu estou falando no âmbito geral. É o que nós estamos vendo, a essência precisa voltar. Quando a gente vê pregador centrado na escritura, quando a gente vê um discurso bíblico, cara, me enche de alegria. Me fala, olha, tem um de verdade. Tem um de verdade. Tem gente que a gente senta e a gente não consegue escutar mais. Infelizmente, a gente não dá conta. Mas quando a gente vê, né, um camarada que ama a Bíblia, é só amar a Bíblia. É só amar as escrituras. Quando a gente vê isso, a gente percebe, ainda tem esperança. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo com todos esses defeitos, ainda é a igreja de Jesus. Jesus nem desistiu da igreja ainda, como é que eu vou desistir? E ele nunca vai desistir, como é que eu vou desistir? Então é lutar para melhorar. A igreja de Corinto era a mais complicada de Paulo, né? Ele escreveu a primeira carta para corrigir pelo menos 11 problemas daquela igreja. Só que ele começa a carta dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. É cheia de problema, mas é a igreja de Deus. A Lagoinha Cuiabá é perfeita? Não. Vocês têm problema aqui? Ixi. Mas ainda continua sendo a igreja de Deus. Continua sendo a igreja. Lá em Belo Horizonte nós estamos mais cheios de problema. Mas ainda é a igreja do Senhor. Então o que eu faço? Faço vistas grossas para os problemas? Claro que não. Exponho e tento corrigir os problemas. Mas não desisto. De Cuiabá, não desisto de Belo Horizonte. São meus irmãos. São meus irmãos. Isso me fez lembrar, salvo me engano, acho que está em Abacuque, que o mundo, existem várias línguas no mundo e nenhuma delas é sem sentido. É, 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios, né? Então, assim, eu começo a enxergar aqui alguns cenários. 1 Coríntios capítulo 14. Perfeito. Aí eu começo a enxergar alguns cenários. Tem aqueles que aprenderam errado acreditando ser certo. Tem aqueles que aprenderam o certo e o errado e estão ensinando o errado. E tem aqueles que aprenderam errado e querem viver no errado mesmo. Exatamente. Então, eu acho que assim, são cenários que a gente precisa começar a enxergar. Volta aquilo que você disse, né? O desafio desse tempo, dessa temporada, dessa geração, está próprio dentro da igreja com esses cenários. Né? É isso aí. Bom, pastor, onde que a gente consegue encontrar seu livro? No meu perfil do Instagram, PR Mateus Alves, PR Mateus com H, na bio tem um link para você encontrar. Mas se você não tiver Instagram nem nada, você pode ir na Amazon. Na Amazon, na distribuidora Plenitude, você também acha. No site da editora Ragnos. A editora Ragnos é uma editora bem conceituada aí no meio cristão. Sim. Você acha muito fácil aí na internet, ragnos.com, né? Vai no Google, talvez no Google você digitando Amazon, Mateus Alves, você acha lá. Inclusive, Jesus sem filtro, Mateus Alves, né? Inclusive tá fraco de prefácio, né? Não, o prefácio eu garanto que tá bom, né? Compre pelo prefácio, você vai gostar. Pastor, pra gente encerrar, eu sei que a gente poderia ficar aqui mais bastante tempo, né? Mas a gente gosta de dar sempre oportunidade pro convidado para ele deixar uma mensagem para quem tá assistindo. Então eu quero que você tenha essa oportunidade também. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você precisa encontrar Jesus, mas o Jesus das Escrituras. Eu queria que você voltasse à Bíblia Sagrada. A ideia do podcast aqui é valorizar o ensino e o seminário e a igreja que prega a palavra, etc. Né? Então, eu queria que você tivesse a humildade de pensar, será que eu estou no caminho certo? Pastor, já sou crente. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você está no caminho certo. Será que você ama a doutrina? Será que você se dedica à escritura? Será que você pode apresentar hoje aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade? Essa é a pergunta de hoje. Né? Se você é ímpio, você precisa de Jesus, de conversão, etc. Agora, eu quero falar para o crente que está me ouvindo. Você valorize mais a palavra de Deus. Saia da animação do que é o evangélico hoje. Saia da pompa que é o evangelho hoje. Nós precisamos voltar às origens. Precisamos voltar à essência. Lembre de onde caístes. É o maior conselho, talvez o melhor conselho que eu posso te dar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe vocês, eu que agradeço. Meu Deus, Que privilégio. Privilégio demais. Eu sigo o pastor já tem algum tempo. Eu até brinquei, eu falei, eu fico vendo aqueles vídeos que você responde aquelas perguntas, né, e tal.
Recentemente tem os debates também, enfim, é um prazer estar recebendo aqui. Amém. Prazer é meu. E a porta está aberta sempre para quando quiser voltar. Estou à A gente disposição. vai conversando sobre isso. Com certeza. Amém? E para você que ficou até aqui nesse vídeo, vou pedir para você compartilhar, deixar um like aí, deixa um comentário, fala o que você achou, né? E esse podcast é justamente para crescer a igreja, para te ajudar. E eu creio que hoje a gente conseguiu fazer isso, né, pastor? É isso aí. Faça carisma, vem para a igreja e vai ler a Bíblia. Exatamente. Deus abençoe que não precisa falar mais nada. Amém.